Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Eu sou Henrico de Gregório, jornalista da Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito. E, como informado nas nossas redes sociais, hoje, excepcionalmente, a gente não vai ter a gravação do programa ao vivo de quinta-feira e, em vez disso, vamos gravar um AND Informa. Isso é por conta de situações de saúde da apresentadora Ana Nascimento e que leva também a excepcionalmente, eu apresentar o AND Informa no dia de hoje. Outro aviso que a gente queria dar é que um sorteio que a gente havia programado para fazer durante o programa ao vivo de hoje, do livro Carta Chinesa aos assinantes do Catarse do AND, foi também adiado para sábado pelas mesmas circunstâncias. Indo à pauta central do dia de hoje, a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, agora reservista, ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal pode indicar a participação de generais da reserva nas articulações e agitações golpistas. A informação é da jornalista do monopólio de imprensa Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Todavia, ela também diz que o tenente-coronel não deve cruzar os limites impostos pelo alto comando das Forças Armadas e não apontará generais da ativa. Segundo a Mônica Bergamo, os generais reservistas apontados que devem ser citados por Mauro Cid são Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, Eduardo Pazuello e o general Braga Neto. Todos eles são generais envolvidos indiretamente nos episódios do 8 de janeiro. No caso do Augusto Heleno, no ano de 2022, o GSI, que então era comandado por ele, recebeu visitas de pessoas que acampavam nos quartéis e também de outras pessoas que mais tarde participaram da segunda bolsonarada no 8 de janeiro. Essas são informações da Rede de Jornalismo Independente, agência pública. Já em junho desse ano, durante a CPMI do 8 de janeiro, o Augusto Heleno descreveu os acampamentos bolsonaristas em frente aos quartéis de todo o Brasil como um local sadio. Já o general Braga Neto, que inclusive foi ex-vice-presidente do candidato Jair Bolsonaro, também é um outro conhecido pela sua aproximação estreita com a agitação golpista. Ao longo de 2022, foram diversos os episódios que demonstraram essa aproximação. Ao longo desse ano, do ano passado, o general chegou a intermediar reuniões com o alto comando do Exército, onde se foi debatido a implementação de um estado de emergência no país. O alto comando que então se reuniu com Braga Neto é o mesmo que continua hoje em dia. O Braga Neto ele também teve reuniões com Bolsonaro e com os ex-comandantes das três forças, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, depois da derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também chegou a visitar acampamentos bolsonaristas e clamou aos acampados para que eles não perdessem a fé. Pazuello e Ramos também tiveram forte proximidade com Bolsonaro ao longo do governo. No caso de Ramos, em 2020, ele chegou a ameaçar o povo brasileiro com um golpe, ao dizer para o outro lado, no caso, a oposição ao governo, não esticar a corda caso não quisesse um golpe aberto nos moldes de 1964. Todos esses recentes acontecimentos, eles lançam ainda mais água no moinho da crise militar, sobretudo entre os generais da ativa e os generais da reserva. Atualmente, os militares enfrentam uma grave crise provocada pela exposição da atuação golpista planificada e também do rechaço popular a ela. Ademais, é tido como certo que o episódio da delação do Mauro Cid gerará mais complicações para o ex-presidente ultra-reacionário Jair Bolsonaro, apesar da tendência principal de que ele ainda não deverá ser preso. Ainda no AND Informa de hoje, a gente traz um episódio muito importante e revoltante que ocorreu no Distrito Federal, onde camponeses do assentamento Canaã, situado em Brasilândia, foram vítimas de um incêndio criminoso no último dia 13 de setembro, ontem. Ao menos 7 famílias perderam toda a sua lavoura, além de animais de criação e parte de sua estrutura de produção e moradia. Os camponeses denunciam que o crime teve motivação política. O Comitê de Apoio ao AND do Distrito Federal esteve no local, entrevistou os camponeses e coletou vídeos do atentado político. Um camponês denuncia que, abre aspas, foi fogo demais, queimou tudo, trabalho de 7 anos
que a gente vem construindo em coletivo acabou dentro, assim, de poucos minutos. Ele declara ainda que, muito provavelmente, o crime foi motivado pelo fato dos camponeses serem do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. E ele diz ainda que os camponeses ali estão rodeados de bolsonaristas, tudo com raiva. E por isso, o crime muito provavelmente se trata de um atentado político. Esse atentado no Distrito Federal, ele se insere no cenário de ataques sucessivos de latifundiários da extrema-direita contra camponeses sem terra pelo país. No mês de agosto, a Liga dos Camponeses Pobres denunciou, no Amazonas, o assassinato de um casal de camponeses por latifundiários da extrema-direita. Em Rondônia, a mesma organização denunciou um ataque contra um acampamento camponês, também feito por latifundiários de extrema-direita e seus pistoleiros, em conluio com a polícia militar. Bom, antes de passar à próxima pauta aqui no ND Informa, a gente tem um anúncio para fazer, que é a venda do final do estoque do livro de citações do presidente Mao Tse-tung. O livro ele pode ser encontrado na loja do AND, no sítio lojadond.com.br. Ele está à venda a R$ 50 e essa é uma edição comemorativa dos 50 anos da grande Revolução Cultural Proletária, publicada dessa forma, idêntica à edição do Livro Vermelho na China, de forma exclusiva no Brasil. Então acessem o site www.lojadond.com.br e adquira a sua edição, que novamente está em final de estoque. Então acessem e não percam essa oportunidade. No Rio de Janeiro, as investigações em torno de um esquema de corrupção na compra de coletes balísticos durante a intervenção militar de 2018 aqui no Rio apontam para o envolvimento de ao menos 3 militares de alta patente no esquema. A investigação ela já tinha apontado também para o envolvimento do então general da Ativa e chefe do Estado-Maior do Exército, general Braga Neto. Os novos militares suspeitos são o coronel da Aeronáutica Glaucio Octaviano Guerra, o general do Exército Paulo Roberto Correia de Assis e o coronel da reserva da mesma força, Diógenes Dantas Filho. Glaucio é investigado por ter sido responsável por fraudar um documento em nome da empresa CTU Security LLC, onde trabalhava como consultor. Esse documento certificava a empresa a comercializar os equipamentos produzidos pela empresa Applied Fiber Concept, produtora dos coletes. Além de Glaucio, o esquema teria contado também com a participação do coronel reservista do Exército, Diógenes Dantas Filho. Dantas atuava como lobista da CTU Security LLC e tinha como função de garantir, junto aos militares do Gabinete da Intervenção Federal, que os coletes solicitados pelos militares interventores fossem de acordo com aqueles fornecidos pela empresa onde Glaucio e ele próprio trabalhavam. Já a atuação do general Paulo Roberto Correia de Assis se deu quando os contratos entre o Gabinete de Intervenção Federal e a CTU Security LLC já estavam entravados, parte por conta do próprio general Assis. Isso porque, segundo Glaucio, foi Assis, que trabalhava em nome de uma outra empresa que perdeu a contratação das vendas do Gabinete de Intervenção Federal, quem denunciou as irregularidades cometidas pela CTU durante a compra dos contratos. Assis foi então contatado pelos irmãos Guerra, o Glaucio Guerra e seu irmão Glauco Guerra, que também é investigado por ter participado do esquema, para usar de sua influência como general e intervir na contratação para destravar os contratos. Para cumprir o favor, o general cobrou R$50 mil de entrada e mais R$250 mil após o êxito da venda. Durante a execução, o Assis revelou ter se reunido com o general Braga Neto para conseguir o desentrave dos contratos e garantiu que o Braga Neto facilitou o processo. No dia 13 de dezembro, o Assis relatou em uma conversa que o general Braga Neto me prometeu a interferir em nosso favor, portanto, tudo bem encaminhado. 2 dias depois, em um outro e-mail, o Assis voltou a afirmar que, abre aspas, estive no almoço na sexta-feira passada com o general Braga Neto e comentei sobre a liberação dos coletes de proteção balística para a Polícia do Rio de Janeiro, em estudo nessa Casa Civil da Presidência da República. Ele me disse que iria me dar uma força junto ao ST
para atender ao que pleiteamos. Bom fim de semana. A menção a Braga Neto, um dos alvos da investigação, se soma como nova evidência do envolvimento do general no esquema. À época, o general Braga Neto chefiava a intervenção no Rio de Janeiro e chegou a pedir, pessoalmente, a dispensa de licitação para a compra dos coletes. Essas revelações fazem parte de uma operação desfraudada no dia 12 de setembro e já tratada aqui no AND Informa anteriormente. Elas buscam investigar as irregularidades nas negociações entre a empresa norte-americana CTU Security LLC e o Gabinete de Intervenção Federal. Essa investigação ela busca comprovar ainda a prática de crimes de contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, corrupção e organização criminosa na contratação por parte dos militares. A empresa ela foi contratada para a compra de 9.620 coletes balísticos pelo valor de 40,1 milhões de reais, dos quais calcula-se que 4,6 milhões seriam superfaturados. Essa possível tentativa de enriquecimento ilícito por parte dos militares, parte de uma lista extensa de militares envolvidos em corrupção nos últimos anos, ocorreu em meio a graves crimes cometidos contra o povo durante a intervenção federal. Essa intervenção deixou um saldo de aumento de 100% nas chacinas do período. Bom, e indo ao campo internacional, nos últimos 2 dias tiveram acontecimentos significativos na guerra de agressão russa à Ucrânia. A Ucrânia promoveu, nesta quarta-feira, dia 13 de setembro, o maior ataque com mísseis desde que foi invadida pela Rússia no ano passado, atingindo e danificando 2 embarcações, incendiando estaleiros e ferindo ao menos 24 pessoas no porto de Sebastopol. Esse porto ele fica ao sul da Crimeia e é a sede da frota do Mar Negro russa na Crimeia anexada. Portanto, é uma base de grande importância para o imperialismo russo. Esse foi o primeiro ataque a mísseis na cidade, envolvendo, segundo o Ministério da Defesa russo, 10 mísseis de cruzeiro e 3 drones marítimos, que são lanchas não tripuladas carregadas de explosivo que visam atingir embarcações. Essa ação ela ocorreu por volta das 3 da madrugada, 21 horas no horário de Brasília, horas antes do encontro entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente norte-coreano, Kim Jong-un. No dia seguinte, a Ucrânia voltou a atacar as defesas antiaéreas russas na Crimeia anexada e atacou também um navio de patrulha de Moscou na região do Mar Negro. Essa não é a primeira vez que a Ucrânia ataca a Crimeia, território onde o país agredido tem focado parte de seus ataques. Há 2 semanas atrás, a Ucrânia destruiu uma bateria antiaérea S-400 russa na Crimeia, fator que pode ter influenciado na falta de defesa russa nos recentes ataques dos últimos 2 dias. Esse desenvolvimento da guerra de agressão simboliza o quão fraca está a frente de agressão russa, sobretudo depois das pugnas e do desenvolvimento dessas próprias pugnas no alto comando das Forças Armadas do país agressor.